Boa noite, pessoal. Estamos aí mais um dia aí dando sequência das nossas lives. Muito conteúdo legal aí sobre o universo do terrários, né? Os terrários fechados, como que funciona. Tô vendo bastante gente entrando aí. E vou falar pra vocês, viu, gente? O tema de hoje é muito bacana, que é um tema que eu nunca vi, né? Não sei se já tem, mas eu nunca vi, que produzi aqui pra vocês com muito carinho. É como que a água se comporta no terrário, as diferenças de águas, qual que é a importância dela, aquele embaçado no terrário, o porquê que está ocasionando aquilo lá, qual a quantidade de água, né? Eu preciso colocar ali dentro. Então o tema de hoje está bem bacana aí. Então vou falar de cada tópico aí que vai ser muito legal mesmo. Tava bem empolgado para escrever essa aula para vocês aqui. Mas, para quem ainda não me conhece, eu sou o Eiichi Yuri, fundador da Nanogarden Terrários. Hoje eu estou em Brasília e eu quero espalhar para você esse meu amor por terrários, para você aí que está começando ou já tem um terrário em casa. A minha meta é o terrário, entregar um bem-estar com o terrário e você conseguir com facilidade produzir seu primeiro terrário ou terrários mais evoluídos, né? Que ontem eu também falei sobre o processo de criação, como que eu me inspiro para produzir um terrário um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais complexo, e quais são os macetes para conseguir deixar ali o terrário, que nada mais é que ter vida dentro do seu recipiente fechado. Como que eu faço isso? Eu disse bastante lá as minhas inspirações, que uma das minhas inspirações lá é viajar muito, ir para a natureza, ter um contato direto com a natureza e pegar referências como filmes também. Então eu disse bastante lá na live anterior, que foi ontem, tá bom? Tô vendo aí o pessoal entrando, a Tati, o Fábio, Eduarda, a Laris. Muito prazer, gente. Vão comentando aí também, que eu gosto muito de saber de onde vocês são, de que região que você está falando aí, que ontem tinha um pessoal de Rondônia, Brasília, Sorocaba, São Paulo. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Aproveitando para quem está conhecendo hoje aí a nossa live, primeira vez na live também, é uma sequência de lives, tá, gente? Então, é uma sequência de conteúdos muito legais sobre terrários, tudo no universo de terrários, e se sentir bem com o seu próprio terrário. Então, eu já falei da história do terrário, já falei sobre o que eu posso colocar dentro do terrário, e hoje eu vou falar aí sobre a água, qual que é a importância da água, né? E já vou pedir para vocês seguirem a @nanogardencursos, que lá tá todo o conteúdo que eu já passei, e se você perdeu, tá tudo lá, bem mastigadinho lá, do tipo de vidro, qual que é a importância da escolha do seu recipiente. Olha lá, Brasília, Belo Horizonte, a Rosália comentando aí, tenho 3 terrários, nosso da Nanogarden, bacana, muito legal, gente. Tô bem feliz aí com o tema de hoje, o pessoal aí tá entrando, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Segue a gente lá no @nanogardencursos, né? Que eu acho que alguém vai anotar aí. Vou pedir para alguém anotar aí, por favor, deixar o @nanogardencursos lá, que vai ser bem legal aí para vocês seguirem. Tá bom? E lembrando, dia 28 vai ter o nosso webinário. O que é o nosso webinário? O webinário eu vou estar bem próximo de vocês. Vou montar um terrário com vocês, vou tirar todas as dúvidas de vocês lá nesse dia. Então vai ser um dia muito especial, que eu vou montar do zero, absoluto zero, um terrário na frente de vocês. Então vai ser um momento que vocês vão ter dúvidas, que eu vou poder esclarecer ali, e vai ser bem legal. O mais importante que esse webinário, você tem que se inscrever. E como que você se inscreve? Você vai ali na bio do @nanogardencursos, clica lá que você vai conseguir se inscrever. Vai receber mensagens e tudo mais de quando vai ocorrer esse webinário. Tá bom?
Então vamos dar o start aí, já tem bastante gente aí na live. O tema é: como a água se comporta no terrário? Primeiro, o que é água, né? Água nada mais é que a vida. Todos os seres vivos necessitam de água. Então, olha a importância da água no terrário. Como um terrário é um recipiente que tem vida ali dentro, então a água é essencial. Então hoje eu vou falar muito sobre esse tema. A água pode ser biológica, como que a água age na biologia, né, do terrário. Como no solo, no substrato do nosso terrário, tem micro-organismo ali dentro. Qual função? Ele faz a respiração ali dentro, libera CO2. Esse CO2 com a luz, a planta vai conseguir fazer a fotossíntese e liberar esse CO2. Esse CO2, essa bactéria, por exemplo, vai consumir esse CO2 e entra em ciclo. E temos diversos tipos de bactérias, como bactérias fixadoras de nitrogênio, e também temos as bactérias decompositoras. Então, sem eles no terrário, o terrário não consegue se autossustentar. Por quê? A nossa técnica, a gente faz essa técnica, aplica essa técnica para que o terrário se autossustente. A gente cria o mini mundo ali dentro, prosperando a negligência. Então, para aquele pessoal que gosta de avaliar como que o mundo funciona, é muito bacana. Eu já dei palestras aí para crianças e adultos, universidades, explicando, né, como que funciona o terrário ali dentro. E hoje eu vou falar mais especificamente sobre a água. Na parte química da água, qual que é a relevância dele? A água tem minerais ali dentro, né, na composição da água. Tem cloro também. E eu estudando sobre esse tema, eu cheguei na água mole e água dura. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né, de água mole e água dura. Eu tô aqui para explicar o que seria uma água mole. Água mole é quando tem poucos minerais na quantidade da água ali dentro. Tem poucos minerais. E água dura é quando tem mais minerais. Eite, qual que é a melhor água, né, pro terrário, para as plantas, no geral? A melhor água é aquela água média, que nem tem tanta mineral em excesso, tudo que é excesso prejudica, né, e nem tão pouco. Então é aquela média ali, tem os minerais. Comentando mais a fundo, como que a agência, né, de água da sua cidade, aqui em Brasília, por exemplo, é a CAESB, trata essa água. A água ela é tratada principalmente pelo cloro. Cloro, aquele que ela mata muito micro-organismos que fariam mal pra gente, né? E o que faz mal pra gente também faria mal pra planta, nesse sentido da água. Então, qual que é o pH da água na CAESB? Eles matam os micro-organismos maléficos ali e deixa o pH entre 6,5 e 7,5. Essa água com pH 6,5 e 7,5 já fica suficiente para o nosso consumo. É tranquilo a gente consumir essa água, beber, né, ingerir essa água diretamente da torneira, mas lembrando que cada região tem a sua particularidade. Então, em Belo Horizonte pode ser um pH, em São Paulo pode ser outro. E o legal que, no caso aqui da CAESB, aqui em Brasília, que semanalmente eles emitem um relatório de como que está a qualidade da água. Se a gente pode beber da torneira ou não. E também tem a água filtrada, né? Aquela água filtrada com filtro de casa. Aquele filtro que você instala na sua cozinha, por exemplo, e ali dentro tem carvão ativo. Esse filtro de casa ele consegue remover até 95% do cloro, o que torna mais saudável tanto para a gente, ser humanos, e também para as plantas. Então, já respondendo aí uma dúvida que eu sempre recebo Eite, qual água eu coloco dentro do terrário? Então, a dica que eu dou, por todas essas questão biológica, química,
eu sempre recomendo colocar água filtrada. Água filtrada que vai estar lá com o seu pH 6,5, 7,5 e vai ter o menos cloro, porque o cloro ele age como antivida, né? Ele acaba matando. Então, dependendo da proporção de cloro, pode ser matador. Agora, em questão física da água, a questão física da água é o que? Principalmente no terrário, é a temperatura. Eu posso colocar água gelada no terrário? Eu vou falar assim, o que tem no seu terrário? Quais plantas tem no seu terrário? Então é muito importante você saber a origem do seu terrário. Por exemplo, eu utilizo muito as briófitas, os musgos no meu terrário. E qual que é a origem dela? Onde que é o habitat natural dessa planta, desse musgo? Normalmente ele está numa área bem fresca, de região tropical, subtropical, região sombreada por árvores e uma região que bem arejada. E também tem muito musgo, né, que a gente encontra na beirada da cachoeira, as névoas da cachoeira. E falar o que? A água da cachoeira é gelada, né? Então não tem problema molhar com água gelada o seu musgo. Mas cuidado que tem plantas aí que não gostam, tá? Mas no geral o terrário ele pode ser molhado sim com água gelada. Então cuidado com a temperatura. A temperatura ambiente considerado mundial, né? A temperatura da água ambiente, na temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Então quando a pessoa assim, não, pode molhar com a temperatura ambiente da água, ele está falando, 25 graus Celsius que você pode ir lá pegar da torneira, molhar seu terrário que não tem problema. Tá certo? Vamos lá. E agora, como que ocorre o ciclo da água dentro do terrário? Aqui vou mostrar para vocês o terrário aqui, né? Como que ocorre? Primeira coisa, quando você terminou de montar o seu terrário, fez todo o processo do seu terrário, montou aqui, primeiro passo é borrifar a água. Você vai borrifar a água aqui no interior, tá? E ele vai ser, no nosso mundo aqui, é como se fosse a chuva, né? Porque no terrário a gente está reproduzindo o nosso mundo, nosso planeta aqui dentro. Então a primeira regra é como se a gente estivesse chovendo aqui de propósito. Para quê? A água em estado líquido vai infiltrar no solo. Infiltrando no solo, a planta vai poder absorver essa água, tá? A planta vai absorver essa água do solo, ela vai fazer a fotossíntese, evapotranspirar e vai liberar a água em forma de gás, em forma de vapor, tá? Ele vai evaporar e batendo no vidro que ele está mais gelado, ele vai se chocar. Ele vai condensar, né? Ele vai condensar e vai precipitar. Então, quando o terrário ele fica embaçado aqui dentro, que muitas pessoas perguntam, nada mais que está formando a condensação, está formando a nuvem ali dentro para ele começar a precipitar. Então, aqui no caso já está transparente e já está precipitando. A nuvem já se transformou em chuva. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. As gotículas na parede aqui. Essas gotículas é como se estivesse chovendo aqui dentro. Então é normal, é muito normal. Muita gente tem esse receio. Eu peguei um terrário, levei para minha casa e começou a embaçar. Esse embaçar é muito bom, ele é bem bacana. Não tem problema, tá tudo certo, quer dizer que tá ocorrendo todo o ecossistema ali dentro. A Rosália tá perguntando aqui como calcula a quantidade de água para borrifar. Já vou falar para você, tá, Rosália? Vou explicar certinho como que a gente sabe a quantidade ideal de água e como molhar também o seu terrário, tá bom? E como que ela condensa, né? É comum ela condensar como que ocorre a chuva, né? Na nossa cidade, aqui no nosso planeta.
ele esquenta, a água evapora do rio, das plantas, né, da evapotranspiração das plantas também. Vira o tempo, lá em cima a temperatura está mais gelada, então aqui embaixo está quente, aí o vapor vai subir, vai bater no teto gelado ali vai condensar, vai formar a nuvem e vai precipitar. Então nada mais que quando ocorre esse choque de temperatura, tá? E esse choque de temperatura no terrário ocorre no vidro. Normalmente o ambiente de fora, o vidro está frio e aqui dentro está quente. Por quê? Durante o dia ele armazenou calor aqui dentro e foi virando o tempo, foi passando o tempo, foi escurecendo, foi esfriando, bate no vidro e escorre. Então é normal, tá, gente? É normal e isso que é legal. Você pode falar assim, ó, esse terrário aqui tá chovendo aqui dentro, tá? Não tá errado em dar essa informação. E aí também tem aquelas pessoas que, tá bom, embaçou, mas o que eu faço? Eu quero, sei lá, vou mostrar para alguém, eu quero que a pessoa veja aqui dentro como que tá bonito a arte que eu fiz, né? Não tem problema, tá, gente? A gente tirar a tampa, abriu a tampa, você pode deixar com o tempo ele evaporar o excesso, que ele vai ficar transparente, ou você pode pegar um papel, toalha e passar no interior aqui com cuidado. Você limpa e depois, feito isso, você pode fechar, tá? Então não tem problema, só não esquecer aberto, senão vai secar toda a água aqui dentro e vai faltar umidade no seu terrário, tá bom? Se eu deixar a tampa aberta, você pode deixar a tampa aberta. Se você, normalmente a gente deixa a tampa aberta quando você acaba, eu excedi, eu coloquei água demais, um pouquinho a mais do que o necessário. Aí você deixa a tampa aberta para evaporar e depois fechar, tá bom? Aí eu vou contar algumas histórias para vocês que ocorreram comigo, né? Eu tenho a empresa Nanogarden, né? Eu vendo terrários também, vendo workshop e é normal. O que acontece? Eu faço muita feira de rua, feirinha, levo lá dezenas de terrários ali e eu coloco na exposição. No começo eu errava muito, eu não prestava atenção e eu só falava para o organizador da feira, viu? Eu vou querer fazer essa feira. Aí eu chegava lá na feira com a minha mesa reservada, eu estava totalmente exposto ao sol. Não é culpa do organizador, eu que não me atentei, eu não sabia naquela época. Aí eu fiz essa feira, todos os meus terrários ficaram embaçados por excesso de calor. Ficou muito calor, inclusive alguns terrários chegaram a morrer. Por quê? Chegou lá, imagina um terrário fechado, sol direto, cozinhando as plantas aqui dentro. Então passa com certeza de 40 graus Celsius aqui dentro, que é o ponto fisiológico da célula da planta, que é igual ao nosso, né? Se a gente passa de 40 graus Celsius, nossas células começam a desnaturar e vai prejudicando a nossa saúde. Então nas feiras eu comecei a me atentar mais. Eu falei assim, bom, eu faço a feira, mas eu vou precisar de um local especial. Um local coberto, de preferência arejada, pode ter ar-condicionado, não tem problema, meus terrários vão gostar. E para venda me prejudicava um pouquinho porque eu levava o terrário para vender assim, eu tive todo o trabalho de produzir essa cena e no terrário com calor ele ficou todo embaçado, ou seja, você não consegue ver nada, aí prejudicava a minha venda do meu produto. Então essa foi uma das histórias aí que eu já passei. Então sempre peço com cuidado com o terrário, que é luminosidade indireta, temperatura arejada, fresca, pode ser frio, pode ser ar-condicionado. E não deixar no calor. Calor também prejudica, tá? Por mais que eu já fiz feira em tendas, e por mais que eu não estava pegando sol direto, estava vindo aquele calor. E esse calor esquentava o terrário e em excesso, aí prejudicava o nosso terrário. Então, outra coisa também interessante, uma dica bem legal para você que vai montar o seu terrário ou que você já tem um terrário. Por exemplo, eu tenho esse terrário aqui, né?
Esse terrário eu tomo cuidado porque normalmente eu deixo essa cortina aberta e ele não pode pegar sol direto, senão cozinha. Determinada época do ano eu mudo esse terrário de local. Por quê? Por conta da rotação da terra, né? Tem época do ano que o sol nasce aqui, fica só 15 minutos e sai. Aí tem época do ano aqui que ele fica 2 horas com o sol forte aqui na minha janela e isso pode prejudicar o terrário, porque com a umidade ela armazena mais o calor, né? Ela capacita mais o armazenamento do calor e aí sim cozinha toda a sua planta, tá? Então a umidade também pode prejudicar. E vamos lá, respondendo uma pergunta aí. Quando que eu tenho que molhar o terrário? Vamos lá, essa dúvida é bem comum e eu queria que vocês prestassem bem atenção. Por quê? Não existe receitinha de bolo. Não existe, não é a cada 2 meses. Muita gente fala, né? Ah, comprei o terrário, em quanto tempo eu tenho que molhar? A cada 2 meses, já vi várias pessoas falando a cada mês, a cada 2 meses, 3 meses, mas não. A frequência de rega é aquele momento que você tem um carinho com o seu terrário, você avalia o seu terrário, você conversa com o seu terrário ali e você vai avaliando. O que você vai avaliar dentro do terrário quando você está precisando, se está ou não precisando de rega, de água, né? Primeiro, vamos lá. Analisar se o terrário está com gotículas de água no interior entre a planta e o vidro, né? Então aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gotícula aqui tá aqui também tem as gotículas, tá? Não sei se vocês estão enxergando bem. Tem gotículas de água e o substrato ele não tá esturricado. Você tá vendo que ele tá bem aglomerado, ele tá úmido. Então aqui nesse caso o terrário não precisa molhar. Não precisa porque ele está úmido. E outro indicativo bem bacana é o indicativo natural das plantas. As plantas elas sinalizam quando está precisando de água. Assim como na jardinagem, a planta começa a cair, começa a pender, começa a mudar a coloração. E o musgo é a mesma coisa. Mas como que o musgo sinaliza? Que é a principal planta que a gente utiliza. O musgo ele começa a secar, a definhar. Ele começa a fechar, as folhinhas dele começam a fechar e começa a desbotar um pouquinho a coloração deles, né? Então, esse é o ponto de molhar, é um sinal que está precisando ser molhado, tá? Começou a afinar, pode borrifar água. Outra coisa também é analisar o solo, como eu já comentei com vocês, o substrato, se está esturricando, começando a formar torrões, grãos maiores, começando a desbotar um pouquinho o substrato, é porque está precisando de água. Então aqui ele está um terrário que está bem saudável, não estou precisando molhar ele, porque tem gotículas no vidro, o musgo ele está bem úmido, o substrato ele está bem úmido também. E qual que é o cuidado? Não encharcar, né? E por que esses musgos ele tem as características, né, de ser um indicativo natural de quando está precisando de água? Porque as células dela, ela armazena muita água. Como é uma planta de cachoeira, né? Uma planta de umidade, alta umidade, ela tem as características fisiológicas de armazenar bastante água. As células dela são diferentes porque ela expande, a célula é bem expansiva e ela armazena bastante água. Com o tempo ele vai começar a secar, vai começar a evaporar e assim vai começar a modificar as folhas, vai começar a levantar, vai começar a desbotar essas folhas e é o momento de molhar, tá? E também a planta ela tolera, deixa eu passar a moto, vamos lá. O musgo ela tolera um período sem água, por quê? Essa planta é uma briófita e a gente estudou lá atrás, né, no ensino médio, no ensino fundamental, que as briófitas elas são na evolução, elas são as primeiras que surgiram, assim, foram uma das primeiras. E, ou seja, os musgos são plantas bem rústicas, então ela aguenta bastante. Eu já tive musgo que ficaram mais de mês sem molhar no ambiente externo, bem seco. Só foi eu molhar ali
que ela voltou, ou seja, entre aspas, ela estava dormindo. Então ela pode entrar em dormência. Por isso que o musgo ele é muito utilizado no universo dos terrários. Beleza? E vamos lá. Qual que é a quantidade ideal, né? Quantidade ideal de água, que foi a pergunta aí da Rosália Maria Castro, é molhar bem as plantas, deixar a planta úmida e o substrato úmido, bem úmido. Qual que é a diferença de úmido e encharcado, sabe? Se você encharcar, ele vai ocupar, a água vai ocupar todos aqueles espaços entre grãos da terra, vai ocupar tirando o oxigênio ali do substrato. É importantíssimo ter o oxigênio ali no substrato, por isso que a gente não pode compactar demais o solo, tanto na jardinagem, tanto no terrário. Então, esse é um cuidado muito especial. Então, você molhou, não deixar empoçar aqui, não deixa empoçar. Se você empoçou é porque você excedeu a rega, tá? Então, não deixar empoçar e deixar a planta úmida e o substrato úmido. Como que é o modo de aplicação? Agora eu vou dar para vocês a melhor opção para molhar o seu terrário. A melhor opção para você molhar o seu terrário, isso é pessoal, tá? Agora pessoal, é com borrifador que tem controle no bico. Esse bico ele pode ser direcionado, ou seja, aquele jato de água, ou nebulosa, em spray, aquelas gotículas bem pequenininhas. Eu sempre recomendo molhar com spray. Por qual motivo? Por que eu falo para molhar com borrifador, esse tipo de borrifador, e não colocar na torneira, e não colocar molhar com mangueira, sabe? Por quê? Primeiro, questão de estética. Você teve todo o trabalho ali de montar seu terrário, e depois você vem e coloca na torneira, ele estraga toda a paisagem. E também o controle de água vai muito diferente. Porque você ligou a torneira, vai muita água. Ainda mais para um tamanho de recipiente desse tamanho aqui. Agora, se você colocar no borrifador, deixar ele no spray, você vai lá, apertou ali, vai ficar as névoas ali, vai molhando uniformemente as suas plantas, tá? E qual que é o cuidado desse aí? De molhar, se molha todas as plantas ou não. É o cuidado de saber quais plantas você colocou no seu terrário. Por exemplo, uma experiência minha que eu já errei, eu pesquisei a planta, se dava em terrário ou não, eu vi que dava, aí coloquei lá, molhei dessa forma, né? Molhei todas as plantas, fechei e morreu. Por quê? Aí estudando eu fui ver que essa planta, que é a hipoeste, ela não gosta de umidade excessiva no limbo foliar, na folha. Então, quando você fazer um terrário que tem essa planta, ou por exemplo outra planta também que não pode exceder a umidade, o aspargo plumoso, por exemplo, ela acumula a água e ela acaba melando, apodrecendo, porque ela não gosta de excesso de água na área foliar. Então esse é um cuidado que você tem que ter. E aí, Eite, como que eu molharia um terrário assim, com essas plantas, com essas características? Eu molharia da seguinte forma. Eu colocaria médio, não tão jato e nem tão aspersor, né? Diminui o raio, o leque, a angulação da pulverização da água. Eu diminuiria e eu molharia somente, vou mostrar aqui para vocês. Eu iria molhar aqui somente a parede do vidro. Eu iria molhar somente a parede do vidro. Por quê? Eu iria molhar mais o vidro e essa água vai direto aqui, vai infiltrar no solo. Infiltrando, ela vai se espalhar no terrário e ela vai dar essa umidade que você colocou para todo o ecossistema. Então essa é a dica para quem coloca esses tipos de plantas, tá? Essas coisas que as plantas, tudo, eu vou falar tudo em live, tudo no meu curso, tudo certinho, quais plantas a gente coloca, tá? Então, essa é uma opção muito boa. E outra coisa, temos aqueles terrários com gel, né? Que imita a prainha, imita o mar, a cachoeira e tal.
um cuidado, esse material gel também evita molhar, tá? Para quem aí em casa tem um terrário com gel, evita molhar o gel. Por quê? Se você molhar o gel, vai formar aquela gotícula de água em cima do gel e ela vai começar a infiltrar. Essa infiltração vai mudar a estética do seu terrário, a estética do gel, da prainha. Então vai acabar descaracterizando um pouquinho o seu terrário. Então, molhou, opa, sem querer ficou um pouquinho de gotículas de água em cima do gel. O que eu faço? Vai lá, abre lá com cuidado, pega um papel toalha ou um Perflex, né? E vai lá e só encosta a papel toalha no gel, que essa gota vai ser absorvida pelo papel e pronto. Você vai tirar o risco do gel ser infiltrado, tá bom? Então, a dica, como aplicar e outra, vamos lá, deixa eu ver umas perguntas aqui, tô vendo o pessoal entrando. Vamos lá, Guimarengo perguntou aqui: se eu regar demais, eu posso deixar o pote aberto para ter uma evaporação? Sim, Guilherme. Se você, ó, são dois níveis, tá? Se você errou um pouquinho a quantidade de água, aí você pode abrir a tampa, deixar um dia ali evaporando. Lembrando, não deixa no sol. Se você deixar no sol, você vai acabar matando, esturricando as suas plantas. Então, se você molhou um pouquinho em excesso, o que é um pouquinho em excesso? Chegou a ficar muito grudento, né? Uma forma de muito barro aqui dentro, um excesso de água, vai ser perceptível. E não chegou a empoçar. Então você pode deixar aberto um tempo, durante algum tempo, você vai avaliando, é bem perceptível, e depois você fecha. Agora, se você colocou muita água, chegou a formar poça de água, aí um cuidado é tirar esse excesso de água no terrário. Eita, como que eu faço isso? Porque não pode virar um terrário, né? É com muito cuidado. Esse aí é o caso extremo para que a gente tem que fazer. É o que? Tombar o terrário, vai tombando o terrário, vai tombando até tombar tudo, com muito cuidado. Às vezes você coloca a mão aqui para segurar, não deixar virar o seu terrário e escorrer, tá? Essa é a única alternativa que a gente tem. Por isso, para isso não ocorrer, eu te ensino certinho o processo de drenagem, a camada de drenagem, para que essa água não prejudique seu terrário, tá? Então, é muito importante essa dica. Olha lá, diário de um olhar. Boa noite, comprei um terrário e as plantas morreram. Onde encontro novas plantas? Então, essas plantas você encontra na minha loja. Eu tenho aí experiência de 6 anos de mercado em terrários, então eu estudo bastante. Todo dia estou estudando plantas novas e qualidade delas. Hoje eu já consigo ter plantas 100% aptas para o terrário. Porque no início, principalmente os musgos, eu comprava em garden musgos que eles são, na verdade, eles vendem mais para o público maior, que é arranjos. Então, para o cara que está fazendo um arranjo, para a pessoa que está fazendo arranjo, tanto faz se ele é vivo ou morto. Então, a qualidade ali era um pouquinho duvidosa. Aí hoje eu tenho meu fornecedor, tudo certinho, e eu vendo todos esses insumos, as variedades de plantas para terrário, os tipos de musgos. Tenho 5 tipos de musgo para te oferecer. Tenho fitônias, hipoestes, aspargos, marantas. Então são plantas aí que eu já consigo fornecer para você. Mas caso você queira achar na sua cidade, não sei de onde você é, você pode ir atrás de garden. Em garden você vai achar essas caixinhas clássicas de madeira, de musgos. E também você dá prioridade para aquelas plantas de tropical, regiões tropicais e subtropicais. Tá bom? Vamos lá. Muito legal. Cristina Marques, muito legal esse processo, como se fosse chuva.
Sim, essa é uma das graças, né, de fazer terrário. E também é um dos motivos de me chamarem para escolas apresentar o terrário e mostrar ali dentro como que funciona a chuva, né? Como que é a formação da chuva. É exatamente o que acontece no nosso planeta Terra. A gente cria esse micro ecossistema, esse nanosistema aí dentro do terrário para reproduzir a mesma coisa. Então é muito legal mesmo essa parte da chuva. E é normal, tá? Então a galera acha que tá embaçando muito, tá escorrendo muita água, mas é normal, tá chovendo ali dentro, tá? E o Kiko, além da água, preciso colocar outra coisa para manter um terrário bonito? E o que é essa questão de ter um terrário bonito ou não é muito pessoal, né? Então, eu, por exemplo, eu prefiro terrários que são mais rústicos, mais orgânicos. O que eu quero dizer com isso? O gel que a gente coloca para representar a água, ele é uma substância artificial. Eu acho muito lindo, mas a minha preferência é os mais com um terrário, por exemplo, toda de plantas, né? Então, se você gosta de ter um terrário com gel, faça lá com gel e você tenta escolher os elementos que vai no processo criativo que está na aula anterior, a aula que eu fiz ontem, tá? Tá tudo salvo, a gente vai disponibilizar para vocês no @nanogardencursos, que vai estar lá, certinho. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando aí para mim, que eu vou respondendo. Chaves, Paulino Chaves, elogiando aí nossa live. Muito obrigado, Paulino, porque tá sendo um sonho que eu sempre quis, né? Ensinar a fazer terrário, poder proporcionar esse sentimento que eu tenho nesse universo dos terrários aí, universo das plantas, poder alcançar o maior número de pessoas aí. Essa é a minha missão. Minha missão é entregar uma coisa que eu estudo bastante para próximas pessoas aí, para vocês, tá? Vamos lá, mais perguntas. Akiko, obrigado pelas dicas, está sendo muito esclarecedor. Vou cuidar melhor do meu terrário. Legal. Pegue essas dicas aí, que hoje foi uma dica muito comum, viu, gente? A gente acha que principal dúvida, assim, às vezes a pessoa deixa de fazer um terrário porque como que eu vou manter esse terrário vivo? Quanto de água que eu vou ter que colocar? Então, essas dicas aí bem valiosas mesmo. E aqui na live, como eu tenho um bom tempo para explicar, eu vou bem a fundo, bem com calma para vocês, para que vocês se sintam bem informados e seguros para montar seu terrário. Por quê? Terrário não é difícil. Terrário só basta adquirir alguns conhecimentos básicos que eu tô aqui para te oferecer. Então, na Nanogarden Cursos tá muito bacana, tá um feed muito legal, porque ele tem várias dicas muito rápidas. Tudo que eu tô falando aqui a gente consegue colocar lá e vocês vão ter dicas lá valiosíssimas. Vamos lá. Alessa, que massa, bacana. Eu tenho dúvida quanto ao momento de regra. Eu tenho dúvida quanto ao momento de regra o meu terrário. Eu acho que quis dizer rega, né? O momento de rega eu comentei já, né? Aqui, que é o que? Quais são os indicativos de estar precisando de água? A planta, você pode avaliar pela planta se está secando ou não. Você vai avaliar pelo vidro, no interior do vidro, se tem gotículas de águas ou não. O solo, o substrato, como que tá? Ele tá encharcado? Ele tá úmido? Levemente úmido? Tá começando a secar? Então, se está começando a secar, borrifa a água lá até manter o terrário úmido e não encharcado. Cuidado para não encharcar, tá? É bem diferente encharcar com úmido. Enquanto quanto tempo? Não tem regra, tá? Não tem regra de enquanto... não tem uma frequência, uma receitinha de bolo. Hoje, com a minha experiência, eu falo alguns modelos de vídeos que eu tenho. Eu sei qual que é a periodicidade. Mas lembrando que o local onde o terrário vai ser colocado vai influenciar totalmente a frequência de rega. Então, às vezes, a minha casa aqui tá tudo bem com esse terrário. Aqui eu molho a cada 6 meses. Mas se eu colocar na casa do meu amigo lá em Sorocaba, que tem uma temperatura maior,
já altera a frequência com o mesmo terrário, entende? Então o melhor de tudo mesmo é você lá avaliar seu terrário, ter esse contato direto com o seu terrário, esse contato com a natureza, que esse é a melhor dica que eu dou. Dê amor ao seu terrário, dê atenção ao seu terrário, que você vai saber cuidar, você vai saber as necessidades, né? É a mesma coisa um pet. Você não tem um pet e larga o pet lá e vai dar comida, sei lá, uma vez no dia só. Tem vezes que o seu pet lá, seu cachorro, tá querendo comer mais e ele vai sinalizar. Ele vai atrás de você, vai começar a pular em você para querer mais comida. E se você tiver essa mesma atenção com o pet no seu terrário, com certeza você vai saber cuidar muito bem do seu terrário. Então é muito fácil cuidar do terrário, é bem tranquilo, só não existe receitinha de bolo. Mas depois que você pega a prática, fica bem fácil. Vamos lá, Tati Aguiar. De quanto tempo devo borrifar água no meu terrário? O tempo varia de acordo com o tamanho do terrário. Já respondi a metade da pergunta dela. Quando que eu devo borrifar água no meu terrário? O tempo varia com acordo com o tamanho do terrário? Sim, mas o que vai influenciar mais na frequência do seu terrário, com a minha experiência, é a tampa, como que ele é tampado. O que influencia também na frequência de rega é o formato do seu vidro. Por exemplo, aqui a umidade aqui, a boca desse vidro é bem grande, só que esse vidro ele é hermeticamente fechado, tá? Então quer dizer que ele não escapa a umidade aqui dentro. Então o desafio que eu fiz de montar esse terrário aqui é que eu não abra nunca vou abrir esse terrário. Aqui eu abri para vocês para explicar bem certinho. Por exemplo, na minha loja tem o terrário no mesmo formato de vidro, um pouquinho maior, hermeticamente fechado, e ele está 3 anos sem abrir. Eu nunca abri esse terrário. Então, e também o que pode influenciar. Por exemplo, esse é o modelinho que eu faço terrários também. Aqui ele está com a fitona e água, né? Mas eu faço terrário nesse modelo de vidro. E o que influencia? A tampa dele, ele tem um buraquinho em cima, ele não é fechado, tem um buraco. E por que esse modelo demora em torno de 4, 6 meses para você precisar molhar de novo? Por conta do formato do vidro. O formato do vidro, você pode ver aqui, que a umidade vai chegar aqui, vai bater aqui na lateral antes de sair. Então muita da umidade que sobe, ela já bate no vidro gelado e ela desce. Por conta do formato do vidro, a frequência de rega é menor. Então pode alterar também. Então praticamente é formato do vidro, arquitetura do vidro, o tipo de tampa, se é eu vou dar exemplos de vidro, de cortiça, se é hermeticamente fechado, se você lacrou bem ou não, que vai definir o tempo de rega do seu terrário. Vamos lá, mais alguma dúvida? Vamos lá, tenho mais um teminha aqui para abordar com vocês. Água com fertilizante, né? Como a gente faz manutenção? A gente pode borrifar fertilizante aqui dentro do terrário? Sim. Primeira coisa é saber a proporção exata de quando a seu terrário vai precisar. E normalmente a gente tem que ter uma água de qualidade, boa qualidade, não ter muito cloro, então dê preferência à água filtrada, porque o cloro ele pode competir com os nutrientes e a planta não absorve toda a capacidade dos seus nutrientes, tá? Então água com menos cloro possível, que é a dica que eu dou que você tem em casa, é uma água filtrada. E isso aí você pode borrifar a cada 2, 3 meses aí para você manter o seu terrário sempre saudável, né? É um terrário que necessita de atenção, de comida, né? Vamos lá, lampião, cactus, mostra um terrário. Tá aqui o terrário, esse terrário é um exemplo que eu fiz, né? Hermeticamente fechado, com cristais. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies de plantas aqui dentro. Eu vou fazer uma live especificando mais sobre as plantas que eu coloco no terrário. E aqui atrás tem outro terrário bem grandão aqui, que já está 6 meses sem abrir também. Aqui tem um tronco também, né?
tem um tronco de madeira. Expliquei também já na live, qualquer tipo de tronco que a gente consegue colocar no terrário, o que eu posso ou não colocar dentro do terrário. Falei das miniaturas, tá tudo lá no @nanogardencursos, tá? Então, se vocês quiserem ver mais terrários prontos, também tem nesse Instagram aqui, Nanogarden Terrários. Então, é isso. Então, eu vou resumindo aqui pra vocês, tá, gente? O que a gente falou hoje na nossa live sobre como a água se comporta no terrário, né? É um conteúdo aí que eu nunca tinha visto. Eu quis fazer esse conteúdo pra vocês, da importância. Então, o que é a água? A água nada mais é que prospera a vida. Todo ser humano, todo ser vivo precisa de água para sobreviver, inclusive as plantas, né? As plantas principalmente precisam de muita água. A água pode ser na questão biológicas, que auxiliam nas bactérias, a sobrevivência das bactérias, que as bactérias vão deixar o seu solo muito rico. Aí relembrando, a parte química, água mole, água dura, que é aquela questão de água mole, pouco mineral na água, e água dura, muito mineral na água. E qual tipo de água que a gente utiliza? Água média, aquela água média que tem mineral, mas nem excesso nem escasso, que tá entre lá pH 6,5, 7,5 e temperatura ambiente de 25 graus Celsius, tá? Então, mas quanto menos cloro, resumindo assim, quanto menos cloro na sua água, melhor. Então, sempre que for borrifar, sempre que for preparar um fertilizante no seu terrário, sempre dê prioridade para água filtrada. Por quê? O filtro de casa, por exemplo, elimina 95% do cloro, até 95% do cloro. Então, essa é a importância, tá bom, gente? Aí o físico, né, que é a temperatura, se pode pôr água gelada ou não. Aí eu expliquei como que funciona a água no terrário, o ciclo da água. Precipita, infiltra, a planta absorve, evapotranspira, bate no vidro, condensa e chove de novo, entrando em ciclo. Tá? E o embaçado é totalmente normal, é legal o terrário embaçar, quer dizer que está funcionando todo o sistema ali dentro. Então não se preocupe se seu terrário embaçou, tá bom? Aí eu contei os meus erros que eu já cometi em colocar em feiras, em colocar em ambiente quente, muito quente, que chegou a matar alguns terrários meus. Aí eu falei pra vocês quando que eu sei que o terrário está precisando de água. Analisa a planta, analisa o solo, analisa o vidro. E quantidade de água. Não deixar empoçar, porque o vidro ele não é vazado, não tem furo no recipiente. Não encharcar o solo. Opa, voltei. Não deixar o solo úmido e não encharcado. E se excedeu, o que eu faço? Pode deixar a tampa aberta se exceder um pouco. Ou, no caso extremo, virar o terrário com cuidado para que ele não... para que tire o excesso, tá? Aí eu expliquei a forma de aplicar com borrifador com bico regulável, se for na parede ou diretamente no musgo, evitar molhar o gel. E é isso. Eu acho que eu falei bastante desse assunto, acho que foi bem bacana, um assunto que eu gostei bastante em entregar para vocês, tá? Eu espero que vocês, como a Tati aí, consiga fazer um terrário sem medo, que vá conseguir cuidar melhor do seu terrário. Então, essa aula vai ficar salva. E o webinário, lembrando o webinário Terrários que Conectam, dia 28 de janeiro às 20 horas. O link vai estar na bio do @nanogardencursos. Sigam lá, gente, no @nanogardencursos, que lá tô produzindo muito conteúdo bacana, muitas dicas rápidas para vocês lá, que vai fazer diferença no nosso universo terrário. Tá bom? E acho que é isso. Não sei se eu estou esquecendo algum recado. Não. Próxima live, depois de amanhã, quarta-feira, mesmo horário, 8 horas, nesse Instagram aqui. E já quero agradecer a presença de todos, a participação de todos. Se tiverem dúvidas, vão anotando aí para próxima aula, tá bom? Muito obrigado, boa noite, uma linda semana para todo mundo. Tchau, tchau.
Bianca, tá na escuta? Opa. Você achou? Aí, tô te escutando agora. Caraca, agora que eu vi o chat privado. Pois é. Mas assim, tudo bem. Esses comentários. É porque assim, a gente tá chamando a galera para assistir tanto no Insta, no Facebook,